Fala galera, beleza? Vocês também estão ligados, tranquilo de boa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, a gente tá percebendo que o Bolsonaro cada vez mais vem se isolando no cenário geopolítico em relação a isso que a gente não pode falar o nome no YouTube, né? Mas essa doença que vem se espalhando, tamanha periculosidade, cada dia mais anunciando aumento no número de casos, número de mortes, enfim, tudo que vem acontecendo. E Putin já mudou sua estratégia, já adotou uma postura um pouco mais radical de enfrentamento. O Trump já anunciou um período de recessão até pelo menos o dia 30 de abril. O Conte, na Itália, que inicialmente tinha feito o mesmo projeto que o Brasil, a Itália não pode parar, já anunciou que vai fechar, pediu desculpa, inclusive, o prefeito de algumas cidades que adotaram essa postura de não fechar, o prefeito de Milão. A gente está tendo o Obrador Lopes, lá no México, a mesma postura, e o Bolsonaro, ele continua com esse discurso, se indispondo, aliás, até com o seu ministro, o ministro da Saúde, o Mandetta, que vem até aqui, galera, realizando um trabalho, assim, muito, muito bom, um trabalho muito técnico, fazendo todas as recomendações que a OMS. Então a gente tem um presidente que dá uma série de declarações, não tem que ter isolamento é só vertical, não é horizontal. Ele fala que ele, pelo histórico de atleta, não teria nenhum problema em sair nas ruas, porque para ele seria fazendo até certas ilações contra o Drauzio Varela, essas coisas. Então, e o Mandetta ele tem que dar conta de tanto conseguir se manter no governo para conseguir adotar algumas posturas que ajudem efetivamente a população, como ele vem tomando, e tem que dar conta de não contrariar muito o Bolsonaro. Existem hoje já declarações na mídia que dizem que o Bolsonaro está de saco cheio do Mandetta, que o Mandetta ele vem adotando uma postura meio de duas caras e não representa a vontade do governo. E aí ele corre o risco de ser demitido, um ministro técnico, que efetivamente está fazendo as coisas, segundo a recomendação dos principais pesquisadores, segundo a recomendação da OMS. Aliás, o mundo inteiro já está seguindo a recomendação da OMS. Dos Estados Unidos, que também inicialmente o Trump fez até um tweet falando, mas a gripe, ela causou não sei quantas mortes, e a gente não parou por causa disso. Por que pararíamos por causa do coisinha, que a gente não pode falar o nome? Mudou já de ideia. É óbvio, galera, não tem nenhum problema você errar. Tem problema o quê? Você continuar errando e você evitar as recomendações técnicas de organismos internacionais e do seu próprio ministro da Saúde em nome do quê? De uma ideologia, em nome de uma eleição em 2022? Juro pra vocês que não tá dando pra entender. O que está representando isso é que a postura hoje do Daniel Ortega, que é um ditador de esquerda, que teve uma série de combates aos direitos humanos, aliás, morte até de uma brasileira, uma estudante, nos protestos que ali aconteceram, é um dos únicos governos que vem se igualando à postura do Bolsonaro. E isso não é muito sintomático? Isso não é muito sintomático, talvez, de um governante que queira ignorar a realidade e que queira colocar o seu ponto de vista acima de qualquer coisa? Na minha concepção, estou especulando, isso não é nada de científico, mas estou deixando bem claro para vocês, estou especulando. O que eu acho que essa postura do Bolsonaro tem a ver? Com a eleição de 2022. Ele está achando que existe uma grande conspiração ali para que a economia vá mal, e isso vão colocar a culpa em cima dele, que a economia está indo mal, e isso sirva para eleger, sei lá, o Dória, o Luciano Huck, o Witzel, sei lá quem vai vir, tá? Galera, de verdade, essa política só afasta ele de uma possível eleição em 2022. Primeiro que não é nada humano, não é nada chefe de Estado você governar o seu país pensando no resultado eleitoral que isso vai dar. Você tem que ser um chefe de Estado e muitas vezes tomar medidas impopulares, medidas que vão gerar inflação, medidas que vão gerar aumento dos gastos públicos, medidas que vão trazer algum tipo de consequência negativa para a economia, mas em nome do bem da saúde do seu país. A sua popularidade, ela não pode valer mais do que a sua credibilidade. E penso eu que o Bolsonaro, nesse momento, está sendo extremamente populista, está jogando para a torcida. Ele sabe que existem pressões aí de alguns setores, de empresariados, tal, que não querem perder, não querem ficar com o comércio fechado. E, aliás, essas lideranças, o Roberto Justus, por exemplo, foi outro também que fez uma declaração infeliz, já voltou atrás, mas essas declarações de empresariados falando, olha, não tem que fechar, isso vai ser um probleminha, vai ser maior a economia do que a saúde, isso é uma coisa exclusivamente do Brasil também. O empresariado internacional, recebendo ajuda do Estado também, claro, obviamente tem que receber para não ir à falência, principalmente os pequenos e médios proprietários, eles não defendem, eles defendem sim o isolamento, até porque quanto mais rápido a gente conseguir se livrar desse problema, menos ele vai afetar a economia. Se a gente começar a liberar todo mundo, circulação, etc., isso pode trazer consequências ainda mais negativas para a economia. Parece uma coisa boa, mas como vai demorar mais, pode causar um caos no sistema público de saúde, isso pode trazer ainda mais prejuízos, percebe? Teve uma recomendação que o Bolsonaro deu de reabrir o comércio, já anunciou, a Justiça já anunciou,
que caso reabra o comércio e algum dos funcionários pegue a coisinha, né, que a gente não pode falar aqui no YouTube, eles vão ser penalizados, vão ter que pagar multa. E espero que eles sigam as recomendações do que os governos estaduais e as prefeituras vêm trazendo. O Bolsonaro, ele tá tendo uma postura tão anticientífica, tão populista, que, galera, de verdade, nem mais a justiça e nem o Congresso estão respeitando o que o Bolsonaro fala. Estão terceirizando as coisas. Bloquearam, por exemplo, a propaganda que ele ia fazer, a justiça bloqueou. Bloquearam, por exemplo, a medida provisória, o decreto que ele tinha dado para reabrir lotéricas, bloquearam também. A justiça está tendo que terceirizar a governabilidade, assim como o Congresso está tendo que terceirizar a governabilidade em nome de, não sei, galera, uma teimosia? Não sei exatamente, um anticientificismo, uma teimosia, um populismo, porque nem mais os presidentes mais populistas do mundo, e aí cito para vocês, tanto uma esquerda quanto uma direita, né, os presidentes populistas, que inicialmente pensaram mais em si do que na questão social, já abriram mão dos seus ideais em nome da saúde das pessoas, que obviamente é o setor mais importante. E você, Bolsonaro, quando que você vai abrir mão dessa sua ideologia e vai finalmente, né, pensar no bem da população? Estamos esperando, hein?